Oi, sim, faz muito tempo que não apareço nesse canal, mas estou aqui de volta. Sou eu. E esse vai ser o vídeo, por fim, vai ser o vídeo de eu contar a história desse cara daí. E eu também tenho que falar algumas coisas em outro vídeo. Um vídeo sobre o futuro desse canal. Eu estou pensando em parar com esse canal, porque eu tenho outros canais em mente e algumas coisas assim. E eu não vou utilizar minha voz nesse vídeo, mas é isso, espero que vocês gostem. Aproveitem o vídeo. E é isso, aproveitem o vídeo, peguem alguma coisa de comer. E até a próxima. Para entender a história do meu universo, tem que saber o que são uma pessoa correntada e uma quebrada. Uma pessoa correntada é uma pessoa normal, como todos nós, presa no sistema. E uma pessoa quebrada é uma pessoa que tem poderes ou foi amaldiçoada como os. A série da Mariana que meu personagem está lá. Agora que você entende, bora começar com a história. Um menino chamado Luca nasce em um hospital privilegiado da cidade de São Paulo. Mas deve estar se perguntando por quê. Privilegiado? Porque o pai dele é da máfia. Calma, eu sei que muito clichê, mas vai fazer sentido. Quando o Luca tinha 5 anos, o pai dele ensinava a mexer com armas. Uma noite a família do Luca estava dormindo até que o Luca escuta um barulho vindo do quarto. O Luca vai até o quarto dos pais e vê um cara brutalmente matando os pais do Luca. A curiosidade matou o gato. O Luca fica horrorizado e pula da janela. A casa do Luca fica em uma floresta e o Luca fica perdido na floresta escura. O Luca fica vagando por 7 dias até que ele encontra uma cabana. Ele invade a cabana e come a comida mais a cabana e de um bruxo que amaldiçoou o Luca com a sombra. Mas o que é a sombra? A sombra é uma entidade feita de medo e traumas da pessoa, é um shikigami do mal. O que é um shikigami? Na mitologia japonesa, os shikigami são seres ou espíritos invisíveis, invocados por um místico chamado Jyomyoji. Eles servem para proteger o seu invocador, cumprir ordens ou espionar inimigos. Mas nesse caso é ao contrário. O Luca não sabe ainda da existência da sombra. O Luca não percebe que está nascendo chifres nele, mas depois de 1 ano na floresta, os chifres ficam grandes. O Luca percebe, mas é tarde demais, uma entidade preta fica parado em frente do Luca. O Luca fica com medo, mas a criatura se transforma e fica parecendo mais humano. A criatura fala que o nome dele é Sombra, que o Luca e Sombra vão ficar juntos até a morte pela maldição. É desse ponto o Luca fica quebrado. A Sombra fala que pode levar o Luca até uma cidade, com uma condição. A Sombra fala que quer fazer um voto vinculativo. O Luca deixa a Sombra disser a palavra, em Chain ele ganha o controle do corpo do Luca por exatamente 1 minuto. E em troca o Luca poderá usar os poderes da Sombra. O Luca pensa e aceita porque não tem mais chance de ficar aqui. Então o Luca a Sombra se teletransporta até a cidade mais, que era na favela. Depois de 2 dias vagando pela favela, um grupo de delinquentes encontra o Luca morrendo de fome e decidiram ajudá-lo. Eles deram comida e roupas e fizeram o Luca ser parte da vida de crimes. O Luca nunca soube que a família dele era da máfia e nunca saberá. Os bandidos ensinaram a mexer com armas e luta para aprimorar as habilidades. Eles viram que o Luca tinha potencial, então eles mandavam ele sempre roubar coisas mais valiosas. É um detalhe, eles não podem ver os chifres do Luca, porque eles não são quebrados e acham que o Luca é doido porque o Luca sempre falava sozinho, mas o Luca falava com a Sombra. A Sombra não aparece para pessoas que não são quebradas, e mesmo que a pessoa for quebrar, ela não pode ver porque o Luca tem que apresentar a Sombra para a pessoa ver. A Sombra aparecia poucas vezes, mas quando aparecia, ela brincava com os sentimentos dele, ou só suava, ou fala para matar eles, mas ela nunca possuía o corpo do Luca. Para matar eles isso era estranho, até que um dia
Todos estavam atirando na polícia por um tiroteio contra polícia. A polícia estava perdendo. O Luca estava atrás de um carro velho, atirando. A polícia não sabia a cara do Luca, porque o Luca estava escondido. Os bandidos estavam recuando e forma atrás do carro que estava Luca. Eram 2, porque a polícia tinha conseguido derrubar 4 bandidos. O Luca fica no meio dos 2, um na direita e outra na esquerda. O Luca ficava escondido até que, em Chaim, a sombra toma o controle do corpo e mata os 2 com tiros na cabeça. A sombra, em vez de ficar 1 minuto, ela só queria fazer isso, então dá o controle do corpo a Luca de novo. Mas o Luca vê tudo, ele está com a sangue dos amigos dele, ele fica com medo e corre. A polícia não vê mais, ele está correndo até um beco, ele está olhando para o chão chorando e sem querer esbarrar em um cara adulto com terno que estava em ligação. O Luca cai e olha para cima, ele estava em ligação, mas o cara olha para ele e desliga e fala: "Você está bem?" com voz fria. O Luca chora, mas o homem olha para o Luca que tinha uma arma e ele vê que o Luca tem chifres e levanta o Luca e leva para o carro dele, que é preto. O homem tem um crachá com o nome dele, que é Hawley. O Luca fica com medo, não entende o que está acontecendo. O cara fala que vai levar o Luca a um lugar melhor, a organização secreta, a ordem. No carro, o cara dá uma roupa branca pro Luca colocar e fala o que são esses chifres. O Luca fica surpreso porque uma pessoa consegue ver os chifres dele. O Luca fala: "Você consegue os ver, Los?" O cara fala que sim. O Luca já colocou a roupa. O Luca fala que os chifres vêm de uma. Mostra, o cara entende e dá outra roupa pro Luca. Uma roupa com uma listra vermelha. O Luca fala: "Por quê?" O cara só responde que é para identificar melhor ao Luca. O cara acelerou o carro e vai até uma parede. O Luca fica com medo, mas quando eles iam impactar carro, atravessa a parede e chegam numa garagem. O cara sai do carro, o Luca também. O Luca sai meio com medo e vê muitas crianças iguais a ele. E ele vê uma criança com a mesma camisa que ele. O Luca vai até as crianças e fica lá com medo, esperando o que vai acontecer. O cara fica em frente às crianças e fala: Depois disso, outras crianças apareceram mais com outras pessoas. O Hawley fala que vão dormir e comer aqui, e que serão treinados para ser agentes de alta performance na ordem. Se vocês não respeitarem ou chamar alguém de fora, tentar chamar a polícia ou escapar, vai acontecer algo de ruim, muito ruim. Ele leva eles por um corredor cheio de salas com pessoas testando algo, ou treinando a mira. Bem no fundo está os quartos deles. O Hawley fala que todos têm que dormir, porque amanhã ele vai explicar tudo. E também porque está tarde, então as crianças deitam nas camas, e dorme mais outras. Ficam falando, o Luca fica na cama, só olhando, e ele vê que a menina com a mesma roupa está sentada na cama, só olhando as outras crianças falando. O Luca vai até a menina, e fala qual é o seu nome. A menina fala que é Alice. O Luca volta até a cama e dorme. No dia seguinte, o Hawley entra no quarto e acorda todo mundo. Um som de sirene toca para acordar todo mundo da instalação. Todas as crianças acordam. O Hawley leva todas as crianças com ele até uma sala que parece uma sala de aula. Todas as crianças sentam nas cadeiras e Hawley começa a falar. O Hawley começa a matar cada criança que corre. O Luca tem um flashback do cara que matou os pais dele com uma faca. E o Luca fica quieto. Algumas crianças também ficam quieto.
Depois que o Holly matou as 4, todas as 40 sobrevivem. O Holly olha para as crianças que sobraram, ele sorriu e fala que é isso que acontece se você quebrarem as regras, e depois com calma o Holly dá aula normal como se nada tivesse acontecido. É isso a organização Ordem. Isso não é um paraíso para as crianças, e o inferno. Depois disso, todas as crianças na Ordem são obrigadas a viver isso todos os dias. Todas as crianças têm que assistir um vídeo, todos os dias, um vídeo que transforma o cérebro da criança em uma máquina sem sentimentos ou compaixão. Eles sofrem lavagem cerebral. Mas o Luca pela sombra não sofre isso em parte, porque sim a sombra consegue tirar esses efeitos, mas a Ordem é mais forte que faz o Luca perde todos os sentimentos, e ser uma máquina mais a sombra pelo poder, ainda tem algo de humanidade no Luca, que faz o Luca e sentir sentimentos por outros, e compaixão, mais o Luca tem que fingir ser uma máquina, para não ser morto pela Ordem. O Luca tem que viver todo dia essa tortura psicológica, mas ele tem um apego enorme por Alice. Ele não sente amor, mas sim amizade. Ela foi a única que conseguiu sobreviver a essa tortura e não perder os sentidos e compaixão pelo Shikigami dela. Ela é a única que fala com todas as crianças. Todos os dias alguma criança morre ou enlouquece até a morte. O Luca viu todos os seus amigos morreram na frente dele, menos a Alice. O Luca não mostra a amizade dele para Alice, mas sente compaixão por ela. O Luca tem 13 anos o dia que ele vai ser colocado numa missão para matar o Alex, um cara rico que é corrupto. O Luca nessa idade já está completamente louco, porque ele já não sente compaixão por outros e também acham que o Luca é louco, porque ele fala com a sombra nesses anos. Ele está falando com a sombra. Sombra não pode fazer nada nas instalações, porque ela se sente fraco e não pode utilizar os seus poderes. Provavelmente tem uma barreira de magia na Ordem. Antes de ir para a missão, a Ordem, quando as crianças que sobraram até essa idade colocaram uma bomba cabeça neles, bem no meio. Se eles escapamem lá fora, eles explodem as cabeças, e as crianças não sabem disso, e eles têm a localização exata de cada um. O Luca é um dos melhores da Ordem, mas o Luca não liga muito, e também o Luca pode trocar sua personalidade a qualquer momento. E a Ordem tem uma regra: cada agente tem que ter 5 identidades falsas com personalidade diferente, cada uma. Então cada missão o Luca é uma pessoa diferente. Todas as identidades têm que ter nome diferente, obviamente. A personalidade real do Luca é uma voz fria, e que não fala muito na Ordem. Ele e assim mais lá fora, o Luca tem que ser completamente diferente, para não colocar a missão em risco. A sombra e o Luca são amigos porque o Luca não confia nela. A sombra ajuda ele a tampar a cara dele em câmeras, mas na vida real a cara dele é normal. As câmeras podem até parar de funcionar. O Luca volta para a Ordem com a missão exitosamente. O Luca já tem algumas liberdades. O Luca agora pode caminhar pela Ordem sem levar um tiro na cabeça ou o Holly no lado. Agora o Luca faz parte da Ordem junto com as 5 adolescentes que sobraram junto com Alice. Nesse ano o Luca tenha liberdade completa. Agora o Luca pode sair da Ordem e ter o seu próprio telefone. O Luca tem 15 anos. As crianças que sobreviveram e chegaram nos 13 anos começavam a ganhar R$100. Agora o Luca recebe R$1.000 por ano. A Ordem compra uma casa para todas as 4 adolescentes que sobraram. A Ordem deixa todos os funcionários aos fins de semana ficarem nas suas casas, mas nos outros dias eles ficam na Ordem. A amizade do Luca e a Alice ficou mais grande. Eles se falam, mas as outras 2 adolescentes são colegas. Eles são máquinas da Ordem, não literalmente, mas sim as cabeças deles corrompidas. O Luca com Alice, ele para por um momento de ser o cara frio, mas sim um humano normal. Ele ri com a Alice. O Luca tem medo de uma coisa, que é Alice morrer primeiro que ele. Ele não fala, mas tem medo. Ele estava indo comprar um café porque todos os sábados ele compra um café. Até um dia sábado ele vê o Luca. Por um momento ele fica travado. Ele não sabia falar, mas por quê? O Luca fala todo desajeitado, com algo que ele ainda não sabe muito bem o que é esse sentimento. Ele pede o seu café e vai sentar na mesa.
Por alguns minutos ele fica como se quisesse ficar mais perto dela. Até que ela chama o Luca vai e pega o café, mas ele também pede o número dela. Ela fica com vergonha e dá o número, e o Luca vai embora. Já estava tarde, o sol está se pondo, o céu está lindo. Ele vai até seu departamento e ele tem que passar pela porteira. Fica em um condomínio normal. O Luca entra, pega as chaves e entra na sua casa. Por um momento ele esquece que ele faz parte de algo horrível. O Luca, cansado do trabalho, ele só vai na cama e deita, mas o som de notificação faz barulho no quarto. O Luca vê que é a menina da cafeteria, o nome dela é Mai. Ele fica animado que ela mandou mensagem para ele e ele vai e responde. Eles dois ficam conversando por muito tempo até às 00:00 ela vai dormir porque amanhã ela tem que trabalhar de novo. O Luca fala quem boa noite, os dois vão dormir. O Luca fica pensando nela toda noite até que ele dorme. O Luca dorme e acorda no dia seguinte. Ele levanta-se, troca e vai até a cafeteria. Ele nunca vai nos domingos, mas essa vez é especial. Ele vai para ver ela e ir embora. O Luca chega e fica conversando com ela. Quando está terminando o turno nela, o Luca ficou todo o dia na cafeteria e ele teve que ir embora porque estava tarde e ela ainda tinha que ficar algumas horas a mais hoje. Então o Luca vai embora. O Luca chega em casa e dorme um pouco até receber uma notificação dela. Os dois ficam falando às 23:47. O Luca, enquanto falava sobre a comida preferida dele, ele recebe uma notificação do Holly. O Luca trava. O Luca fala para Mike, tem que ir a algum lugar, uma emergência de trabalho. A Mai fala chão e o Luca também. O Luca tinha esquecido que ele fazia parte de uma coisa horrível. O Holly fala que chamou o Luca porque era a pessoa mais próxima da pessoa que tinha que eliminar. O Holly fala que a pessoa estava quase descobrindo tudo da ordem. Ela postava no YouTube e tinha muitos seguidores que estão acreditando. O Luca fala que já está indo. O Luca sai de casa e vai até a direção da casa da vítima. A casinha era grande, tinha uma varanda. Ele sobe e chega na varanda e ele já está com a arma na mão. Ele dá uma espiada e vê. Era a Mai. O Luca lembra que ela falou que tinha um canal no YouTube. Ele congela e por primeira vez ele chora. E ele vê que ela estava fazendo a comida favorita dele. E piora a situação, ela está cantalorando enquanto cozinha e o Luca chora. O Luca vê e sabe que nunca irá poder falar o sentimento para ela. O Luca pega a arma com lágrimas nos olhos, ele limpa e entra. E ele entra. A Mai escuta um barulho e vira as costas, mas é tarde demais. O Luca atira nela, justamente a 0. Antes que ela caia no chão e perca a consciência, o Luca abraça ela e desaba em choro, deixando ela no chão. Luca deixa ela no chão e olha a comida que estava fazendo, e tem um post-it escrito. O Luca olha e pega em um pote a comida, e vê que tem uma flor roxa na mesa. O Luca pega e deixa a flor na cabeça dela. O Luca vai embora antes de olhar para trás uma última vez. Desde esse dia a depressão dele só piora. Ele estava na ordem treinando até que o Holly chega nele e fala pro Luca seguir ele até uma sala. O Luca segue ele e senta em uma cadeira e o Holly fala pro Luca que o Luca foi escolhido para fazer uma das missões mais difíceis de todos os tempos. E lembrando que o Luca está completamente destruído psicologicamente, está com depressão grau especial, com os piores pensamentos possível de si mesmo. Nem Alice consegue animar o Luca. Agora o Luca está completamente perdido na vida. E o Luca já não sente nada por ninguém. O Holly fala que o Luca tem que matar uma pessoa iluminada, e você tem que ir até esse P. Nós agora estamos em Rio de Janeiro, você vai ter um aparelho que nós conseguiremos nos comunicar. O Luca aceita o valor da pessoa e de $5 milhões. Essa pessoa com os seus amigos estão interferindo com os planos de um cara. Ele pediu só para matar-a, então só mate-a, e você vai conseguir o rango de agente como eu. Então é melhor você treinar no dia 14. Você vai. O Luca aceita e vai embora da ordem, e chega em casa para treinar. O Luca vai de carro e chega em São Paulo. Ele pegou a identidade de Miguel, um cara brincalhão e bobo. Então Luca oficialmente é Miguel, não mais Luca. O Miguel complica 16 anos. O Miguel chega e está tendo explosão. O Miguel
tem que ver o que está acontecendo. E essa história acaba agora.